Bom dia, caros alunos. Sala cheia, que maravilha, né? Todos presentes. E aí, como é que tá o desenvolvimento do seminário de vocês, que foi solicitado na aula anterior? Gente, eu acabei de lembrar que eu esqueci de orientar vocês que esse trabalho tem que conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E isso mesmo, gente. Tem que começar a trabalhar isso, esses modelos de trabalho científico com vocês, tá? Então, a gente podemos tirar um tempo, né, da aula de hoje, para mim estar ensinando vocês a chegarem, né, a respectivo fase do seminário de vocês, tá? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas antes disso, vamos falar sobre o conteúdo de hoje? Porque eu tenho que passar esses conteúdos para vocês, mas vamos fazer isso o mais breve possível para que possamos tirar um tempo da aula de hoje para mim estar ensinando vocês a fazerem isso que eu estou solicitando no seminário, tá? Para estar elaborando, para ficar uma coisa bem bonita e bem organizada, para vocês estar apresentando para mim e para os demais colegas, tá bom? Porque eu tô vendo, gente, que vocês estão tendo essa dificuldade com relação a esses pontos e isso é importante, tá bom? Bom, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o tema análise do texto da República, alegoria da caverna. Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula, né? E depois da explicação sobre o assunto, aí podemos fazer uma roda de conversa aí, né? De 15 a 20 minutos, né? E depois desse diálogo, né, que a gente vai ter sobre o tema, que a meu ver é um tema assim bem importante, nós podemos aí dar o restante do tempo da aula para desenvolver o seminário, encontrar, auxiliar vocês a estar fazendo o que tem que ser feito do seminário para a apresentação para o dia 15, tá bom? E aí, vocês vão me mostrar, né, onde é que você está, a dificuldade de vocês, para que eu possa estar auxiliando, tá bom? Depois da roda de conversa, os grupos podem se reunir, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre o tema alegoria da caverna? Isso, legal. Platão, ele narra uma história alegórica chamada O Mito da Caverna, ou Alegoria da Caverna, em sua obra mais complexa, A República. Livro de Platão, tá, gente? Muito bom. Então, o diálogo travado entre Sócrates, personagem principal, e Glauco, seu intelectual, visa apresentar ao leitor a leitura platônica sobre o conhecimento da verdade e a necessidade de que os governantes da cidade tenham acesso a esse conhecimento. Então, gente, A República é um livro de Platão muito bom que contém esse texto que é o mito da caverna, tá? E o que o mito da caverna diz, né? Como é que Platão traz esse texto pra gente? Vamos agora ao conteúdo, tá bom? No texto, Sócrates fala para Glauco: imaginar a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede, situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tampume, situada na parte traseira da parede, em que os homens estão presos, né? Os homens passam ante a fogueira, fazem gesto e passam objeto, formando sombras de maneira distorcida. São todos os conhecimentos que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam
era um mundo restrito dos prisioneiros, tá? Então vamos imaginar assim, pessoas que nunca saíram de um lugar, estão presos todos dentro de um lugar só, desde criança, e eles não conhecem outra coisa, eles nunca viram a luz do sol, eles só conhecem aquilo que é projetado para eles ali dentro daquela caverna, tá? Então, assim, repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Agora aí, essa pergunta, ele foi liberto ou ele escapou? Como foi que aconteceu, entendeu? Como foi que ele foi liberto? Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ou seja, ele não conhecia outra coisa, ele só conhecia aquilo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto, porque ele nunca saiu dali, ele está conhecendo o mundo a partir dali. Ao se deparar com o mundo exterior, a luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desesperado, desconfortável, desconsolado. Já imaginou você todo o tempo ali preso num lugar só, nunca viu a natureza, nunca viu o sol, nunca viu nada e de repente você sai dali. Então, assim, é uma coisa assim que vai te deixar assim preocupado. Aos poucos, né, a sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade, né? O prisioneiro liberto, ele poderia fazer duas coisas ali. Retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, né? Ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que ele sofreria de seus companheiros. Porque eles nunca saíram dali, um sai, então os outros, não, tu foi teimoso, agora tu vai pagar por isso. Que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária por ser a coisa mais justa a se fazer, né? Então, assim, Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora e falando que existe um modo de conhecer, de saber e que é o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Então, a República é o livro em que está contido o mito da caverna, né? A República é talvez a obra mais complexa complexa e completa, né, de Platão. Composta assim por 10 livros, a obra fala sobre as várias formas de governo e política para chegar ao modelo político ideal, né? Então, Platão, segundo Platão, ele está trazendo esse livro com esses temas para a gente chegar a um modelo de política ideal. Para chegar à formulação de sua teoria, os filósofos passou por elementos característicos da vida humana, como a estética, a arte, o conhecimento humano, que é discutido, por exemplo, no livro 7º, né, do mesmo livro, né, A República, em que conta a alegoria da caverna. O longo diálogo narra a trajetória de Sócrates buscando estabelecer teoricamente como seria o governo perfeito, né? Então, esse livro é para buscando isso, né? O governo perfeito, né? E para Platão, o elemento primordial de um bom governante, que é para Platão, Aí, por isso, no livro 7, A República, Platão afirma que o filósofo deve ser como o prisioneiro liberto da caverna. Essas características são fundamentais para os governantes, né? A busca pela verdade absoluta, pela busca pela verdade. Conclusões acerca do mito da caverna, né? A metáfora, ela é composta pela alegoria da caverna, pode ser interpretada da seguinte maneira. Primeira, né?
Como é que a gente pode interpretar esse mito da caverna, essa alegoria da caverna? Vamos lá. Primeiro, os prisioneiros. Os prisioneiros da caverna são homens comuns, ou seja, são os mesmos que vivem em nosso mundo limitado, preso em nossas crenças e as nossas costumeiras, né? Segundo, a caverna. O que seria essa caverna, né? Em nós, assim, a caverna é o nosso corpo, é o nosso sentido, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Outra característica é as sombras na parede e os ecos na caverna. As sombras e os ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Outro ponto desse texto, né, a saída da caverna. Sair da caverna significa buscar conhecimento verdadeiro. Então, assim, é um outro ponto dentro desse texto. E o que seria a luz solar? A luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca numa situação de desconforto. É o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. O mito da caverna, visto nos dias de hoje, né, ele vem trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo moderno. Podemos dizer que o ser humano, ele tem regredido constantemente a ponto de estar cada vez mais vivendo num mundo prisioneiro da caverna. Apesar, né, de toda a informação e de todo o conhecimento que temos, né, à nossa disposição. As pessoas têm preguiça de pensar, né? E a preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam, né? A preguiça intelectual tem sido talvez a mais forte característica do nosso tempo. A dúvida socrática, o questionamento e a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, né? Elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade, são hoje desprezados. A política na sociedade, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessante para os cidadãos do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade, né? Então, as notícias falsas estão enganando cada vez mais, né? Pessoas que não se prestam ao trabalho de chegar à veracidade e à confiabilidade da fonte, que divulga as informações. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, que divulgam a falsa propaganda de vida felizes, né? Que superficialmente sequer sabem o preço de sua existência, traz para o mundo, né? A ignorância em nossos tempos, ela é cultivada e celebrada. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, né? Soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é aí considerado um louco, né? Escravos, né, presos no interior das cavernas, não percebem que são prisioneiros,
assim como as pessoas que estão, né, presas nas mídias, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes elas são desinformadas da internet, não percebem que estão sendo enganadas. Vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, das informações inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas aí cada vez mais para a caverna da ignorância, né? Então, gente, vamos aqui ao debate com a turma, né? Como é que a gente pode aí fazer para a gente sair da caverna? Antes de tudo e de mais nada, a gente tem que analisar aquilo que são imposto pra gente. Não é simplesmente acreditar naquilo que, porque fulano falou isso e eu tenho que acreditar no que a pessoa tá falando. Não, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar a fonte, saber direitinho onde é que tá cada ponto pra gente simplesmente não ir lá, sempre fazer ser que nem uns maionete, que Maria vai com as outras, né? Então, assim, temos que questionar, mas questionar, o que é esse questionar? Analisar, pesquisar, procurar, né, se vai fazer uma pesquisa, procurar em sites que realmente tragam para a gente um conhecimento específico, um conhecimento verdadeiro, fontes seguras, né? Vivemos hoje num mundo onde estamos aí, colocam pra gente as coisas na mídia e a gente muitas das vezes não presta atenção, acredita naquilo, se desespera, as nossas famílias se desesperam, então a gente precisa, o mito da caverna, ele faz com que a gente examina e para saber em que caverna que a gente está vivendo, em que mundo é esse que está sendo imposto pra gente, né? Então a gente tem que pensar e buscar as fontes verdadeiras e sair da caverna, mas sair de uma forma que a gente tenha certeza daquilo que a gente está fazendo, né? Então, isso fica para os nossos jovens, isso fica para mim, fica para todas as pessoas, tá? Então, gente, é isso. Vamos analisar esse tema e buscar sair das cavernas com nossas ideias, mas as nossas ideias verdadeiras, tá bom? Então, a gente agora vai ao nosso